amigos, esse é o seu canal Eu Vi na Bíblia e nós estamos aqui para tratar sobre mais uma grande verdade que diz respeito ao nosso único e verdadeiro Deus. Aguarde só mais alguns segundos, daqui a pouco nós voltaremos. Aguarde! E aí, meus amigos, então vamos lá. Vamos pensar biblicamente sobre esse grande assunto, conhecer ou conhecendo a Deus. Eu quero enfatizar 3 pontos importantíssimos sobre esse assunto que eu julgo ser o fundamento da vida. Então, o primeiro ponto que eu quero enfatizar é conhecer a Deus é o mais nobre dentre todos os conhecimentos. Guarde bem isso. Conhecer a Deus é o mais nobre dentre todos os conhecimentos. Número 2. Conhecer a Deus não é uma tarefa puramente racional. E o terceiro ponto, que merece ênfase devido à importância desse assunto, o nosso terceiro ponto é: conhecer a Deus não nos garante a possibilidade de entendermos a Deus e esgotá-lo ou explicá-lo totalmente. Então vamos conversar, ainda que um pouco rápido, sobre o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto foi: conhecer a Deus é o mais nobre dentre todos os conhecimentos. E para isso, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Repetindo, Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Vejam, o Senhor está advertindo sobre o que não se deve fazer. Verso 24 continua: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, com base nessa passagem bíblica de Jeremias 9, 23 e 24, nós estamos afirmando, quando o assunto é conhecendo a Deus, nós estamos afirmando que conhecer a Deus é o mais nobre dentre todos os conhecimentos. Agora, analise comigo. Nessa passagem de Jeremias 9, 23 e 24, especificamente no verso 23, o Senhor ele vai apontar para 3 elementos. Quais são? Riqueza, sabedoria e força. Ou seja, 3 grandes objetos de desejo dos homens: riqueza, sabedoria e força. Aí no verso 24, o Senhor ele lança diante dos homens algo que, segundo o Senhor, está acima de toda riqueza, está acima de toda sabedoria e está acima de toda força, que é vaidade. Ele diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então fica bem claro que é o próprio Deus quem dá uma dimensão muito maior em relação a todas as coisas dessa vida. Riqueza, sabedoria, força. Ele diz: não. O que importa mesmo, o fundamento da vida mesmo, para essa vida, é me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Nota, o Senhor não está desprezando
riqueza, força, sabedoria. Mas ele está deixando bem claro que acima dessas coisas, conhecê-lo e saber que ele é o Senhor, esse é o fundamento da vida. Então note bem, conhecer o Senhor é o maior dentre todos os conhecimentos. E o segundo ponto que queremos enfatizar é: conhecer a Deus não é uma tarefa puramente racional ou humana. E mais uma vez, nós olhamos para as Escrituras, abra a sua Bíblia, para a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, e nós lemos assim, vejam: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, com base nessa afirmação da palavra de Deus, nós podemos dizer o seguinte: quando o assunto é conhecer a Deus, nós afirmamos, conhecer a Deus não é uma tarefa puramente racional. É necessário que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha auxiliar o homem. Primeiro dando-lhe revelação e depois, ainda na pessoa do Espírito Santo, conduzindo esse homem dia a dia para que o homem possa conhecer a Deus mais e mais. Fazemos também a seguinte afirmação: o homem, à parte do Espírito de Deus, jamais poderá chegar a um conhecimento que esteja alinhado com o próprio Deus. É aí que acontecem os grandes problemas. Os homens, geralmente esses que se julgam sábios, geralmente esses que se julgam cheios de conhecimento, muitas vezes, fazendo uso somente da mente humana, somente da razão, esses homens querem investigar a pessoa de Deus e passam a fazer afirmações, criam premissas totalmente fora daquilo que Deus realmente é. Então, para que tenhamos um conhecimento sadio da pessoa de Deus, para que tenhamos um conhecimento que esteja totalmente alinhado com o próprio Deus, é necessário a ajuda, o auxílio do Senhor na pessoa do Espírito Santo. Para que as verdades do Senhor sejam colocadas diante dos nossos olhos e o nosso espírito e nossa alma sejam totalmente dirigidos dentro da vontade de Deus e com base na sua própria revelação. Portanto, conhecer a Deus não é uma tarefa meramente ou puramente humana. E último ponto que queremos enfatizar, lembre-se, nós estamos conversando sobre conhecendo a Deus. Nosso terceiro ponto que enfatizamos é: conhecer a Deus não nos garante a possibilidade de entendermos e explicá-lo totalmente. Isso se dá porque grande é o Senhor. O Senhor é vastíssimo. Deus é grandiosíssimo. Então, conhecer a Deus não significa que eu e você, ou que qualquer outro ser mortal, possa chegar numa determinada fase da vida e dizer: eu esgotei Deus plenamente. Isso é impossível. E repito, é impossível por dois fatores. Primeiro, nós temos uma mente limitada. Segundo, Deus foge à nossa compreensão. Agora, vamos abrir a palavra de Deus para entender um pouquinho mais esse terceiro ponto, que diz: conhecer a Deus não nos garante a possibilidade de entendermos e explicá-lo totalmente. Abra sua Bíblia para Romanos capítulo 11, versos 33, a primeira parte, e o verso 34.
Vamos ver o que diz a Bíblia. Diz assim: ó profundidade das riquezas. Agora escute. Tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Percebe? Já que nessas palavras, olhem só a dimensão que o escritor sagrado dá à sabedoria e ao conhecimento de Deus. Ele chega a dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E aí, verso 34, ele prossegue, dizendo o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Diante dessas duas perguntas, nós temos como resposta o mais demorado dos silêncios. Olhem só, verso 34. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, Romanos 11, 33, parte A e 34, mostram para nós o quanto que a sabedoria, o quanto que o conhecimento de Deus é vastíssimo. Nós não conseguimos esgotar, entender Deus jamais. Devido à grandeza da sua sabedoria, devido ao mais elevado grau do seu conhecimento. E aí, o profeta Isaías, na verdade, deixe-me voltar um pouquinho aqui. Eu quero entender que Paulo estivesse quase que parafraseando o profeta Isaías. Porque o profeta Isaías, bem antes do escritor apóstolo Paulo, já falou sobre a grandiosidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então volte comigo, por favor, para Isaías capítulo 40, versos 13 e 14. Olha só o que diz. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, quem foi que ensinou a ele? Com quem tomou ele, Deus, conselho? Para que nisso ele pudesse ter entendimento. E lhe ensinasse o caminho do juízo. E lhe ensinasse o conhecimento. E lhe mostrasse o caminho do entendimento. Percebe? A dimensão que o profeta Isaías também dá ao conhecimento, ao entendimento, à sabedoria que só há em Deus. A mente de Deus é inescrutável. Nenhum homem jamais pode entender e explicar essa tão alta sabedoria que só há no Senhor. Por isso nós afirmamos, conhecer a Deus não nos garante a possibilidade de entendermos e explicá-lo totalmente. Mas agora, fica um consolo para nós. Talvez você esteja perguntando, então, qual é o sentido de conhecer a Deus? Sim, mesmo Deus na sua grandeza, mesmo o Senhor tendo esse lado, esse perfil, que nenhum homem consegue explicá-lo, ainda assim, nós somos desafiados a conhecer o Senhor. E nós temos por base, voltando no nosso primeiro texto, lá de Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24, quando Deus diz, no verso 24, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Pois bem, meus amigos, olha que privilégio nós temos. Isso para consolo e conforto das nossas vidas. Deus nos desafia, Deus nos convida a ter um conhecimento sobre a sua pessoa. Ainda que nós não iremos esgotá-lo, ainda que nós não iremos explicar Deus 100%,
nós passaremos uma eternidade todinha e não explicaremos Deus totalmente. Mas nessa vida, Deus nos dá o privilégio de tomar tempo, de investir tempo de nossas vidas, procurando conhecer e conhecer o Senhor. O grande sentido da vida, o sabor da vida, está quando os homens, quando uma nação, quando uma família toma tempo de sua preciosa vida para conhecer e conhecer a Deus. Saber quem Ele é biblicamente. E note bem, quando estamos crescendo em conhecimento sobre a pessoa de Deus, pode ocorrer alguns frutos preciosos em nossas vidas. Pois à medida que nós vamos conhecendo a Deus, a tendência é temê-lo e obedecê-lo e segui-lo mais e mais. Então, fica o desafio para nós. Conhecendo a Deus é um grande privilégio. E se nós fizermos isso, nós estaremos fazendo um grande investimento em nossas vidas. E vamos crescer em qualidade de vida. Portanto, fica aqui o desafio, fica aqui a motivação para que eu e você possamos biblicamente pesquisar, estudar e crescer em conhecimento sobre a pessoa do nosso grande e verdadeiro Deus. Portanto, nós vamos ficando por aqui, que Deus nos abençoe e que nós possamos ter essa motivação, conhecer mais e mais o nosso Deus. Um forte abraço a todos e lembre-se, meus amigos, andamos por fé e não por vista. Deus vos abençoe e até a próxima.